Aliás, nós estamos no Outubro Rosa e o Dr. Paulo Gil Katsuda, que é mastologista e cooperado da Unimed aqui em Araçatuba, cuidar de você, esse é o plano. O Emmanuel está aqui todo de rosa também, todo não, de camisa rosa, a calça jeans, né? Mas, Dr. Paulo, um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Já faz um ano ou o senhor veio para falar em outra época? Não, faz um ano. Já Bom foi, né? dia. O tempo passa, o tempo voa, né? E o É, Bamerindos nem existe mais. é um prazer estar aqui falando com vocês a respeito do câncer de mama, né? E nós conversávamos informalmente, falávamos do doutor Katsuda, seu pai, Meu pai, seu meu pai, pai, que está com 95 anos. 95 anos, lúcido, Né? Você falou assim, 70 anos, eu imaginei a idade, aí você falou de médico. 70 anos de medicina. De medicina. E antigamente não tinha muito essa definição pediatria, ginecologia, mastologia, né? Era Sim, médico. sim. Ele era cirurgião, né? Então ele operou muitas pessoas aqui em Araçatuba. Depois ele ficou como ginecologista e obstetra, né? Durante muito tempo. Tá certo, tá certo. Tem aí a sua história para contar. E o doutor Paulo Gil Katsuda segue o legado do pai, né, como médico mastologista, que é quem vai, de fato, tratar o câncer em si, doutor. O mastologista é o médico que trata as doenças da mama, né? Todas as doenças da mama, tanto benignas quanto malignas, que é o câncer de mama, é o mastologista que é o médico especialista nessa área. Tá. E fica se falando sempre no Outubro Rosa, chamar a atenção de patologias ou de algum assunto que permeia a nossa sociedade. Virou moda aí, temos aí setembro amarelo, janeiro branco, vem lilás, tem alguns que o meses tem várias cores também, né? Parece que não sei se é setembro roxo, mas enfim, que chama. E o Outubro Rosa, tradicionalíssimo para que todo mundo pensa no câncer de mama. E eu sempre faço questão de falar, olha, não é só em outubro, né? Precisa ter um cuidado, acredito que permanente. Sim, o câncer de mama não aparece só em outubro, né? Então ele aparece o tempo todo e o Outubro Rosa é para alertar as mulheres, para elas lembrarem de fazer os seus exames, né? A gente sabe que no Outubro Rosa, a gente no mês de outubro, né? Por causa dessas campanhas, a gente tem um aumento de diagnóstico do câncer de mama, porque as clínicas fazem campanhas, as clínicas de imagem, né, fazem campanhas de mamografia, né, e as mulheres, com essas informações, né, que elas procuram fazer os seus exames. Mas o Outubro Rosa tinha que ser o ano rosa, né, para o câncer de mama. Ô, doutor, e justamente o ano rosa porque é uma das patologias, uma das doenças que mais matam. Sim, o câncer de mama, hoje, se uma mulher morre por câncer, não só no Brasil como no mundo, o câncer de mama é o que mais mata. É o que mais Né? mata. E é um dos cânceres mais incidentes, né? É o primeiro, ele só perde para aqueles cânceres de pele não melanoma, que é os vasos celulares, pinos celulares, né? Mas o câncer de mama são, aqui no Brasil, 73 mil novos casos, né, por ano. Tá, ontem nós conversávamos com a doutora Sani Ferrarese e existe essa questão do toque. E eu tenho certeza que a mulher vai se tocar justamente em outubro. Mas eu penso que se ela quer selecionar essa data para estar em acordo quando todo mundo volta os olhos para o problema, ela deve, a doutora Sani falou, faça mamografia, porque pode ser que ele já esteja aí e no toque você não perceba. Exato. O autoexame, eu acho que ele tem que ser feito, né? Mas nunca substitui a mamografia. A gente sabe que, estatisticamente, no autoexame, a gente pega tumores, às vezes, acima de 2 centímetros na estatística. E 2 centímetros já não é um diagnóstico tão precoce, né? Aham. E a mamografia, a gente pega câncer em milímetros. E com o diagnóstico precoce, a cura é maior, né? A cura do câncer está inversamente proporcional ao tamanho. Então, quanto menor o tumor, maior a cura. Quanto maior o tumor, menor a cura. Menor a Por isso que é importante o diagnóstico. o quanto antes possível. E aí não seria nem só na mama, em qualquer região, em qualquer parte, quanto mais cedo descobrir, melhor. Exato. Todos os cânceres, né, em si, o de próstata, né, no homem, mas o câncer é assim, quanto antes a gente achar, mais cura a gente tem. Por isso que tem que procurar o diagnóstico. Essa rotina, essa preocupação em
sempre estar observando e avaliando o próprio corpo? Ela deve começar a partir de que idade, doutor? Eu falo para as minhas pacientes que a partir do momento que ela tem mama, né, eu acho que ela deve se conhecer, né? Então, por exemplo, Não é nem a mama que aparece primeiro, como que é o nome que se dá no mamilinho lá, como é que é? o broto mamário. Broto mamário, exato. Isso. A partir do momento que a mulher que já tem um tecido mamário, né, ela se autoconhecer é muito importante. Eu tenho pacientes, por exemplo, a gente sabe que as campanhas de mamografia, elas devem começar acima de 40 anos, né? Segundo o mundo inteiro, começa as mamografias acima de 40 numa população geral. Mas eu tenho muitas pacientes abaixo de 40 anos com câncer de mama. E eu tenho, infelizmente, tratado muitas pacientes abaixo de 40 anos com câncer de mama. Não é a incidência maior, mas a gente tem casos. Por isso que o ginecologista, né, ele tem que examinar a mama das suas pacientes, porque a mulher já vai no ginecologista logo cedo, né, a partir do momento que começa a sua atividade sexual, né, a sua vida, ela vai no seu ginecologista, o ginecologista tem que examinar a mama, e eu falo para as minhas pacientes que ela tem que conhecer a sua mama. Existem trabalhos também que falam que a mulher que tem o hábito de fazer o autoexame, que ela conhece o que é o normal da mama dela, quando tem alguma coisa diferente, principalmente alguma coisa durinha, algum caroço, geralmente ela percebe, ela sabe o que é normal dela e o que é diferente ela percebe. E se ela notar qualquer coisa, não é ficar em casa esperando, né, ir procurar o seu ginecologista ou então o mastologista. Ô doutor, essa questão da genética, é claro que há um ano nós tocamos em assuntos, né, e são recorrentes e deve se falar sempre. Aquela questão essa atenção, o senhor falou, bom, tem o broto mamário, já começa a preocupar. E aí eu penso que essa questão do broto mamário vem mais da mãe ou do tutor ou da tutora falar para o filho, olha, seu corpo está mudando, né? E agora, a partir de agora, a gente tem que ter uma atenção voltada para esse broto mamário, para sua mama, para o seu seio, da maneira que quiser, não? E isso aumenta quando trata-se de genética de pacientes, de familiares que tiveram câncer? Sim, sim. A gente sabe que quanto mais genético o câncer, né? Então, existe o câncer de mama genético, existe o câncer de mama familiar não genético, existe o câncer de mama esporádico, né? E a gente sabe que quando ele é genético, a gente aparece em idade mais precoce. Então, só que na estatística, o câncer de mama genético no Brasil aqueles que dá para se dosar o gene do sangue, né? Aqueles que minha mãe teve câncer de mama, minha avó teve câncer de mama, minha tia teve câncer de mama. Esse câncer de mama dá para se dosar, fazer o gene, é uma mutação de um gene. Só que são 5 a 10% dos casos do Brasil, né? Existe o câncer de mama familiar não genético. Tem gente na família, mas não tem o gene. É mais ou menos uns 20%. Mas 60% a 70% dos casos do Brasil são esporádicos, né? Que não tem ninguém na família. Quem tem gente na família tem que ficar mais de olho. Mas também não quer dizer que é uma garantia. Exato. E a gente sabe que, por exemplo, se minha mãe teve câncer de mama aos 40, eu tenho que começar a fazer meus exames de imagem 10 anos antes da minha mãe, aos 30 anos de idade. Por quê? Porque a gente sabe que quanto mais jovem, mais possibilidade de genético e mais cedo pode aparecer nessa paciente, nessa filha, né? Que coisa. É um problema, né, doutor? Porque essas doenças, elas têm um poder de se reinventarem, né? E aí, quando se pensa que está num caminho... mas e aquele caso lá? Aí a gente não consegue dizer. Que é o caso do próprio câncer. Qual é a causa do câncer? São N os efeitos e não consegue se dar uma causa primária. Se fala de saúde mental, se fala de má alimentação, aí vamos passar pelo cigarro e tudo mais, né? Exato. O câncer de mama, o câncer em si, né, é de uma origem multifatorial. Não é só a nossa genética, mas é o que a gente realmente que a gente come, que a gente bebe, que a gente fuma, né? E a gente sabe que principalmente o câncer de mama não é uma doença muito barata de se tratar, né? Então, nos Estados Unidos, na Europa, a incidência deles é maior que a nossa, não é menor. Chega a um número que nos Estados Unidos, 1 em cada 8 mulheres americanas vai ter câncer de mama. Então, eles tentam pesquisar justamente isso. Por que está acontecendo tanto na gente? Para a gente diminuir nosso custo, né? Então, eles pensam nisso também. Mas ninguém sabe ainda ao certo
qual que é a causa. A gente sabe que tudo influencia. Realmente a saúde mental, realmente o que a gente come, ou realmente o que a gente não faz de atividade física, do que a gente engorda, né? Está relacionado à incidência maior do câncer de mama. Tá. Questão da prótese do silicone. É mito? É mito que ele produz o câncer de mama. Tanto é que a gente coloca a prótese em quem teve câncer de mama para reconstruir essa mama. Então, é mito que ele produz, que ela aumenta o risco de câncer de mama em quem coloca a prótese. Ah, tá. Então pode se colocar. Pode se colocar. Existem algumas doenças muito raras que têm aparecido em mulheres com prótese, né? Existem alguns tumores que aparecem em algumas próteses mamárias, mas é uma doença muito rara, né? E isso por causa da prótese? Por causa da prótese. Conseguiu já se provar. É um tipo de tumor que a gente chama de linfoma anaplásico de células gigantes. Raríssimo, né? Só que todo cirurgião plástico ele tem que expor isso para paciente. Que existe uma possibilidade remota, mas... Remota não. Rara, mas existe. E eu já tive um caso aqui em Araçatuba. Um caso aqui em Araçatuba. Interessante, né, doutor? Porque se de repente você tem um câncer em que a mulher ou o homem é obrigada a retirar a mama, pensa-se logo na reconstrução da mama. E essa reconstrução é feita com silicone. Mais de 90% das vezes, sim. Me parece até que o senhor disse da outra vez que já quando se extrai a mama já coloca ou não, já Sim. faz a reconstrução. Sim, uma grande parte. Quando é possível isso, né? Porque tem tumores mais avançados que a gente não consegue reconstruir de imediato. E tem o próprio desejo da paciente. Mas numa grande parte das pacientes, se for possível, a reconstrução mamária imediata, até pro emocional dessa mulher, né? Isso é muito importante. Isso é muito importante, mesmo sabendo que existe uma hipótese rara de aparecer um outro problema devido àquela prótese que está sendo colocada ali. Exato. E hoje a gente tem feito muitas cirurgias até não radicais, né? Então eu tenho operado hoje, graças a Deus, muito mais cirurgias conservadoras que eu não tiro a mama. Do que realmente a cirurgia de tirar a mama. Né? Geralmente a cirurgia que a gente chama de mastectomia, que é a retirada total da glândula mamária, a gente faz em algumas situações de tumores maiores, tumores mais avançados, mas eu tenho pego muitos tumores iniciais que a gente não precisa remover a mama, a gente tira só uma parte do tecido mamário e com resultados estéticos muito bons, sem precisar de uma reconstrução mamária com prótese. Tá, essa questão do sinal que nós já falamos, que, claro, o autotoque mais a mamografia, porque pode diagnosticar ele bem no começo e o toque não vai perceber. Quais os outros sintomas em que a mulher pode perceber que não tem alguma coisa legal? O que a gente fala assim, o principal sintoma do câncer de mama é o caroço. Né? Algo endurecido crescendo. Então, tudo não é só bolinha, né? Às vezes pode ser um bloco, né, de tecido duro que começa a crescer e isso já pode ser um câncer de mama. Mas existe, por exemplo, alguns tumores que aparecem como saída de secreção pelo mamilo, tipo secreção sanguinolenta. Existe, por exemplo, quando aparece alguma deformação na mama. Então, às vezes aparece alguma coisa na pele da mama que pode também significar um câncer. Um caroço na axila, né? Pode também, às vezes, já ser um linfonodo metastático de um câncer de mama que exista. Né? Existe, por exemplo, inflamações nas mamas. A mama fica toda vermelha. Já se tratou como uma possível mastite, mas não melhorou. Também existe um tumor que a gente chama de carcinoma inflamatório, que a mama fica avermelhada. Então, tudo que tiver algum sintoma que não é do normal da mama dessa paciente, que ela sabe que não é o normal dela, ela tem que procurar o seu ginecologista ou, então, o mastologista para fazer o diagnóstico. Com isso, até o senhor me responde que existem, então, vários tipos de câncer. Existe. Hoje, a gente brinca também que o tratamento é personalizado, né? Para determinada paciente, para determinado tumor, o tratamento é específico para aquela paciente. Tem tumores, às vezes, que não são grandes, que eu começo com, por exemplo, uma quimioterapia antes de tratar, por causa do tipo do tumor daquela paciente. Tem tumores maiores que eu já começo com uma cirurgia por causa do tipo do tumor daquela paciente ou da idade daquela paciente, né? Então, hoje os tratamentos são bem personalizados do tipo do tumor, da idade da paciente, do desejo da paciente, mas felizmente, né,
a gente tem curado uma grande parte das pacientes. Tá. O doutor, surgindo um carocinho lá, pequenininho que seja, ele já tem que ser extraído independente de qualquer coisa ou às vezes ele deixa ele lá? Não, ele tem que ser investigado. Né? Ele tem que ser É a investigado tal da para fazer o biópsia. diagnóstico diferencial. E às vezes a biópsia pode ser uma biópsia não operatória, né? Não preciso fazer uma cirurgia para biopsiar. Então existem procedimentos que nós chamamos de punções biópsias que tiram células de dentro desse nódulo, né? Para provar se ele é benigno ou maligno. Se for benigno, não precisa necessariamente ser extirpado, né? Ele pode ser acompanhado. Mas sempre tem que tentar fazer o diagnóstico diferencial, né? Sempre tem que procurar investigar, não, por exemplo, o médico colocar a mão na mama da paciente, não é nada, não. Ele tem que pedir um exame de imagem, ele tem que investigar mais a fundo. Bom, anticoncepcional. Isso. Corre risco? Não, a gente sabe que os anticoncepcionais não aumentam o risco do câncer de mama, principalmente esses anticoncepcionais mais modernos, né? Nenhum trabalho hoje desses anticoncepcionais mais modernos, que a gente chama de baixa dose, né, aumentou o risco do câncer de mama. Tem trabalhos que disseram que aumentava-se o risco, mas, por exemplo, o primeiro anticoncepcional do mundo foi em 1960. Ele tinha mais ou menos 150 microgramas do etilneoestradiol, que era o hormônio feminino. Hoje nós usamos pílulas de 15. Hoje nós usamos de 150 foi para 15 miligramas de etilneoestradiol, né? Então a quantidade de hormônio caiu bastante. Hoje nós temos anticoncepcionais sem hormônio sem estrogênio, né? Só de progesterona. Hoje nós temos anticoncepcionais com estrogênios que a gente chama de bioidênticos. Então esses anticoncepcionais de baixa dose ou esses anticoncepcionais com hormônios bioidênticos ainda não tem nenhum trabalho de aumento de risco de ele produzir um câncer de mama. Nossa. Mas se aparecer um câncer de mama, não pode tomar um anticoncepcional, que anticoncepcional pode ser um adubo para ele crescer, não que ele produziu. Quer dizer que ele não produza, mas depois ele ajuda a que se aumente aquela questão. Exato. Bom, eu acho que está mais do que falado. Se lembrando desse autoexame, veja que coisa tão complicada, porque ao mesmo tempo em que ele não é a receita ideal, como dizem os profissionais, doutora Sani falou disso aqui ontem, doutor Paulo Gil, que é mastologista, quer dizer, ele é ainda especialista especificamente na questão, né? O autoexame, faça, né? Mas olha, eu te recomendo, mas o senhor me recomenda, então o autoexame. Te recomendo a mamografia. O autoexame, se você não quer ir lá, então tá bom, quem não tem cão caça com gato. É mais ou menos por aí, né, doutor? Eu falo para as minhas pacientes que elas têm que fazer o autoexame, mas não pode abandonar o exame médico periódico e a mamografia dependendo da idade, os exames de imagem dependendo da idade. Tá bom. Bom, doutor, eu quero muito agradecer a sua participação aqui mais uma vez. É com muita satisfação, realmente, que a gente pode levar informação de qualidade, informação científica, né? Não é por curiosidade, não é curandeiro, não. Doutor Paulo Gil Katsuda, filho do doutor Katsuda, né? E que aí está com esse trabalho juntamente com a Unimed, porque a Unimed tem como plano cuidar de você.